Existem vários vídeos aqui na internet explicando a parte mais complicada da matemática. Esse vídeo não é um deles. Esse vídeo é para você que está sem tempo de estudar ou faz muitos anos que viu matemática na época da escola. Eu vou te ajudar a relembrar de umas coisas muito básicas e eu garanto que no fim do vídeo você estará mais esperto. Nós iremos responder 4 exemplos e eu vou explicar todo passo a passo. Se você quer ver uma questão bem mais complicada do que essa, eu te convido para resolver uma equação exponencial que eu estou deixando no primeiro comentário fixado. Lá eu deixei um vídeo com uma bem legal de se resolver. Agora vamos começar. Nosso primeiro exemplo é esse daqui. 4, abre parênteses, 5 menos 2, fecha parênteses, mais 1. Bem, eu vou começar te explicando uma coisa que você pode ter esquecido, mas é muito importante lembrar. Sempre quando a gente tem um número, assim, do lado de fora do parênteses, ao lado de um parênteses, sem ter um sinal de soma, subtração ou divisão aqui no meio, significa que existe uma multiplicação aqui. Então a gente vai reescrever essa expressão. Como assim? 4 vezes, abre parênteses, 5 menos 2, mais 1. Essa multiplicação, ela existe entre esse número e o parênteses, só que agora a gente deixou claro para lembrar de fazer as operações corretas quando a gente estiver respondendo. Na matemática, a gente sempre começa respondendo pelo que está dentro do parênteses. Então, o que a gente vai fazer é 4 vezes 5 menos 2 dá 3. Isso sai do parênteses, mais 1. E agora a gente tem multiplicação e soma. A gente pode fazer 4 vezes 3, que dá 12, mais 1 e vai dar 13. Ou a gente pode fazer 3 mais 1, que dá 4, vezes 4 dá 16. Só que só uma dessas coisas é a correta. E qual é ela? Na matemática, a gente sempre começa a responder a partir da multiplicação ou da divisão. E depois é que a gente vai responder a soma ou a subtração. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente tem multiplicação e soma, a gente vai começar respondendo a multiplicação. Como é que vai ficar isso? 4 vezes 3 vai ser igual a 12, mais 1, eu vou repetir o número, e 12 mais 1 dá igual a 13. Essa é a resposta correta desse nosso primeiro exemplo. Vamos fazer mais um? Menos. Olha só esse nosso segundo exemplo. 2 vezes 5 menos 3 vezes 3. Nós temos duas multiplicações e uma subtração. Como a gente viu anteriormente, na matemática a gente primeiro começa resolvendo multiplicação ou divisão e depois é que a gente faz soma ou subtração. Nesse caso, então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação, depois essa multiplicação e, por último, a subtração. Como é que fica? 2 vezes 5 dá 10, menos, já que eu não estou mexendo nessa subtração agora, 3 vezes 3 dá 9. E agora é que eu posso responder a subtração. 10 menos 9 é igual a 1. Essa é a resposta correta desse segundo exemplo. É comum que algumas pessoas cometam os erros. Por exemplo, eu poderia responder da esquerda para a direita ignorando isso aqui. Como é que ficaria? 2 vezes 5 dá 10, menos 3 vezes 3, e logo em seguida eu faria essa subtração, 10 menos 3, que dá 7, e depois multiplicaria pelo 3. Isso forneceria 21 como resposta, e é completamente diferente do 1. Isso aqui está errado, porque eu não obedeci a ordem correta de responder as operações. O jeito certo é responder primeiro as multiplicações e por último a subtração. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Olha só esse exemplo. Nós temos uma subtração, uma divisão e uma soma. Vamos revisar o que a gente viu? Primeiro, se responde a multiplicação ou a divisão, e segundo, a gente vai responder a soma ou a subtração. Olhando para essa ordem de prioridade e para essa expressão, por onde é que a gente vai começar? Pela subtração? Não, pela divisão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é responder esse meio aqui da expressão. Eu sei que isso não parece muito intuitivo, não é a primeira coisa que a gente pensaria em resolver, mas é assim que funciona na matemática. Então, como é que fica? 10 menos, já que eu não estou mexendo nem nesse número nem na subtração, 4 dividido por 2 dá 2, e o resto da questão é mais 5. Mais 5.
Agora a gente tem uma subtração e uma soma. Quem é que a gente responde primeiro? Você pode olhar para cá e pensar que é a soma, mas a real, a gente vai responder a primeira coisa que aparecer da esquerda para a direita. Esse ou aqui no meio significa que a ordem de importância dessas duas operações, seja a multiplicação, a divisão, a soma, a subtração, é igual entre si. Por ser igual, a gente começa sempre respondendo da esquerda para a direita. Ou seja, 10 menos 2 dá 8, mais 5. Isso dá igual a 13. E veja só, se você resolvesse primeiro a soma e depois a subtração, olha o que aconteceria. 2 mais 5 dá 7. 10 menos 7 dá 3. Então a resposta sairia errada. Por isso que quando a gente encontrar na expressão soma e subtração, a gente vai responder sempre da esquerda para a direita. Agora, vamos para o último exemplo? Esse é o último exemplo do vídeo. E aqui eu te convido para parar e pensar um pouco. Se você tivesse de resolver isso sozinho, por onde é que você começaria? Seria pela subtração, por essa outra subtração ou pela multiplicação? Eu quero que você pense por 5 segundos. E aí, você decidiu por onde vai resolver? A resposta correta é pela subtração que está aqui no meio. Por mais que a gente tenha conversado ao longo do vídeo que primeiro a gente responde multiplicação ou divisão e depois é que a gente responde soma ou subtração, no primeiro exemplo que nós vimos nesse vídeo, nós tínhamos parênteses. E como eu falei no início, a primeira coisa que se resolve é o que está entre parênteses. Portanto, vamos repetir todo o resto da questão. 8 menos 9 menos 7 dá 2. E isso vezes 4. E agora nós temos uma subtração e uma multiplicação. Por onde é que a gente começa a resolver? Pela multiplicação. Olha o que acontece. A gente vai repetir o 8 menos 2 vezes 4, que dá 8. 8 menos 8 é igual a 0. E essa é a resposta correta desse exemplo. Olha só, se você resolver inverter a ordem, o que acontece? Se você resolver fazer primeiro a subtração, fica 8 menos 2, que dá 6, e isso multiplicado por 4. O resultado, 6 vezes 4, seria 24, que é um resultado completamente errado e diferente do zero que nós encontramos. Bem, eu espero que esses 4 exemplos tenham te ajudado a entender um pouco mais sobre matemática. Aqui no canal tem vários vídeos de matemática básica, então eu te convido a se inscrever aqui. Se você quer ver uma questão um pouco mais complicada, eu vou deixar uma equação exponencial para você no primeiro comentário fixado no vídeo. Lembre de deixar um comentário me dizendo se você acertou ou errou esses exemplos que nós respondemos aqui. E eu te vejo no próximo. Até mais!